Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a todos que nos assistem, que Deus os abençoe, ilumine e dê salvação. Nós vamos hoje examinar a palavra de Deus a respeito dos cegos espirituais. Muitas pessoas, como os fariseus falavam, nós estamos enxergando, então nós temos pecado. O Senhor Jesus disse, porque vocês dizem que estão enxergando, o pecado que vocês têm permanece. E qual é o cego? Eles estavam enxergando as coisas materiais, mas tem muita gente que enxerga as coisas materiais, mas não vê as coisas espirituais. Então que o Senhor nos abençoe neste dia, quando examinamos pela sua misericórdia, mais uma vez a sua santa e bendita palavra, procurando conhecer a sua vontade, para então possamos servi-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 20, e nós vamos meditando na palavra do Senhor. A palavra de Deus assim nos diz: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E ainda: Quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Veja aqui o Senhor Jesus repreendendo aquelas pessoas religiosas que estavam cobrando dos discípulos que era a tradição lavar as mãos, purificar as mãos antes de participar da refeição. E o Senhor Jesus disse assim: isso é uma tradição de vocês, isso não está na palavra, isso é uma tradição. Mas vocês, pela tua tradição, pela vossa tradição, pelo vosso costume, vocês desviam da vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que devemos honrar o pai e a mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe deve morrer de morte ou apedrejado. Mas vocês estão dizendo que, se vocês disserem a Deus ou aos seus pais, o que vocês poderiam aproveitar de mim, o que eu poderia ajudar vocês, eu entrego a Deus, então vocês não estão obrigados a ajudar o pai e a mãe. Então, pela sua tradição, porque isso também não estava na palavra, pela sua tradição, vocês se desviam dos caminhos do Senhor. E hoje vemos muitas coisas, muitos mandamentos de homens que fazem com que as pessoas desviem dos caminhos do Senhor. Vamos ver ainda, o Senhor Jesus disse assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, muitas doutrinas, muitos ensinamentos não estão na palavra de Deus, não estão registrados nas Sagradas Escrituras. Não pode fazer isso, não pode manusear aquilo, não pode se alimentar disso, não pode beber aquilo, não pode ter comunhão com aquela pessoa, não pode participar daquela reunião. Tudo isso são preceitos e mandamentos dos homens, para prender as pessoas na doutrina deles, para que as pessoas sejam dependentes deles e não de Deus. E a pessoa teme mais ao homem do que a Deus. Então tem certas pessoas que temem que o pastor, que os irmãos vejam alguma coisa que ele esteja fazendo, mas não teme que Deus veja o que ele esteja fazendo ou o que ela esteja fazendo. Temem mais as pessoas do que a Deus. São mandamentos e ensinamentos de homens que prendem as pessoas, não só prendem, desviam da palavra de Deus, desviam da vontade de Deus. E o Senhor continuou, e chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem.
Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, o que entra pela boca? A comida que você come, se você der graças a Deus, é abençoada e santificada. E isso não te contamina. Pode haver uma contaminação física, a pessoa come alguma coisa que faz mal, mas aquele que pede para que Deus abençoe, se comer até alguma coisa envenenada, diz a palavra, não lhe fará dano algum. O que contamina, essa contaminação que o Senhor Jesus está falando aqui, ensinando, é a contaminação espiritual, é o que separa o homem de Deus. Tem um texto que nos ensina que nós não podemos participar da mesa dos demônios e da mesa de Deus. O que é oferecido ao ídolo, na verdade, é oferecido aos demônios. É uma coisa espiritual, está ali o alimento, é material. Aquele alimento não foi oferecido a Deus, não foi recebido com ação de graças, mas foi recebido com maldição porque é oferecido ao ídolo. E isso é espiritual. E a pessoa que sabe que uma coisa é oferecida a ídolos e participa daquilo, está participando da mesa dos demônios. Mas se isso que eu recebo na minha mesa é oferecido a Deus, eu estou participando das coisas de Deus. Isso não contamina, porque as coisas que contaminam são as espirituais. Por isso que o Senhor Jesus diz: o que sai do homem são os maus pensamentos, as prostituições, o adultério. O que sai da boca, as nossas atitudes, as nossas ações, são coisas que contaminam a vida da pessoa e pode desviar a pessoa da salvação. Mas veja aqui uma coisa muito importante que o Senhor Jesus diz: deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então aqui, o que o Senhor Jesus nos ensina, o que nós vemos aqui através desta palavra do Senhor Jesus? Senhor, estes fariseus, vamos falar nos dias de hoje, estes religiosos, estão ensinando coisas que não convêm, que são mandamentos de homens. O que devemos fazer? Nós devemos repreender essas pessoas, nós devemos ir lá e falar com eles, falar para a congregação onde eles estão: olha, cuidado, este mandamento que este pastor está ensinando, que este obreiro está ensinando, que este mensageiro, que este diácono, seja quem for que estiver à frente do trabalho, o que este homem está ensinando não é de Deus, não é teu, Senhor, é dos homens. Congregação, acorde. É isso que nós temos que fazer. O Senhor Jesus disse assim: deixai-os. Esses condutores estão cegos e eles estão conduzindo outras pessoas que são cegas também. Se alguém quiser enxergar claramente as coisas de Deus, veja em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22, a palavra nos diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Uma hora a pessoa está cheia do Espírito Santo e profetizando e falando maravilhas e sentindo a presença de Deus. Outra hora a pessoa está afastada de Deus, fazendo as coisas do mundo, mentindo, adulterando, pecando. Então uma hora a pessoa está quente, cheia do Espírito Santo, cheia do fogo do céu. Outra hora a pessoa está cheia do poder maligno na sua vida, praticando as obras malignas, as obras da carne. Assim, porque és morno
A palavra ainda diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. A pessoa pensa, está congregando numa congregação, está indo numa igreja, porque está praticando tudo aquilo que lhe é ensinado ali, mas o condutor que está à frente é cego, e a pessoa também é cega e não discerne, não tem o Espírito Santo para discernir o que é certo e o que é errado, está confiado no homem, está confiado na denominação, está confiado no que é ensinado e não confere como os irmãos do passado fizeram, os irmãos de Bereia, examinando nas Escrituras todos os dias para ver se aquilo que eles estavam ouvindo era realmente a palavra de Deus. E essas pessoas estão fazendo aquilo que lhes são ordenadas essas coisas e acham que estão ricas perante Deus, que estão cheias do poder de Deus. Mas a palavra diz assim: você não sabe que é um desgraçado, perdeu a graça de Deus. Não tem mais a graça de Deus. Graça é favor imerecido. Você não tem mais o favor de Deus na tua vida. Você é miserável, você é pobre, é cego e está nu na presença de Deus. Aconselho-te ainda há esperança para todos nós, para todos aqueles que ainda estamos aqui nesta terra, sendo provados e procurando viver com sinceridade a palavra de Deus, sempre tem esperança. E o Senhor Jesus está te exortando neste dia. Diz aqui: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Onde eu vou comprar esse ouro? O nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso ouro, o nosso tesouro, a nossa pedra preciosa, nossa pérola de inestimado valor. Ele é o nosso tesouro. Vamos ajuntar tesouro no céu. Como que eu vou adquirir esse tesouro? Fazendo a vontade de Jesus, e o Espírito Santo habitará em nós e seremos o templo do Espírito Santo. Estamos adquirindo o tesouro celestial, que é o Espírito Santo em nossa vida. O próprio Deus morará em nós, habitará em nós. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no céu. O pagamento desse ouro já foi pago, já. É só nós tomarmos posse. O que nós temos que fazer? Obedecer Jesus. E vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Vamos nos revestir de Cristo. Todos aqueles que são mergulhados em Cristo, são batizados em Cristo, são batizados em nome de Jesus, estão revestidos de Jesus. Estamos vestidos de Jesus Cristo, então nós não estamos mais nus. O Senhor nos reveste, estamos mergulhados no seu nome, mergulhados na sua palavra. Então vamos comprar esta roupa que nos revista para que ninguém veja a nossa nudez e não tenhamos vergonha alguma. Vamos receber este nome. E que unjas os teus olhos com colírio, para que veja. O colírio é a palavra de Deus, é a obediência à palavra de Deus. E o Senhor está exortando você neste dia: obedeça a minha palavra, não obedeça ensinamentos de homens, não obedeça palavras de homens, palavras, doutrinas e ensinamentos que não são meus. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se arrependa, mude a sua vida, seja zeloso. O Senhor tem te castigado, tem provado você, para que você permaneça na sua santa e bendita palavra. Se desvie do mal, se desvie da condenação e da perdição. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo possa completar esta grande obra na tua vida. Muitas pessoas têm pedido para que eu ore, têm pedido visitas, e eu estou, pela graça de Deus, orando em favor de muitas pessoas e visitando aqueles que nos pedem. Hoje eu quero pedir a oração também dos irmãos, e vamos orar em favor da Nilda e sua família, em favor do Cristian Eduardo, de 5 anos, e em favor do Felipe Gabriel, de 3 anos. Eu não costumo fazer isso, mas essas pessoas aqui me pediram
especialmente que falasse hoje e pedisse a oração da igreja em favor deles. Então vamos orar e a oração também a todos vocês que confiam no Senhor. Senhor Jesus Cristo, amado e Salvador nosso, nós entregamos estas vidas em Tuas mãos e nos colocamos em Tuas santas mãos. Abençoa todos que ouvem a Tua palavra, todos aqueles que sinceramente querem Te obedecer. Faz morada em cada vida, livra do mal e das mãos do maligno, unge os nossos colírios, os nossos olhos com o colírio celestial, revista-nos de Ti, tem misericórdia, que possamos tê-lo em nossa vida e sejamos Tua morada. Abençoa-nos, Pai bendito, nós te pedimos, amado Jesus. Amém, graças a Deus, amém. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale mais alto em tua vida. Graças a Deus, amém, amém.